Olá, pessoal! Nesse exemplo, eu quero fazer essa questão, que é da segunda prova de 2015. E nessa questão, a gente tem o seguinte, tem um farol na Terra que envia sinais luminosos a cada 2 segundos para uma nave espacial que se afasta da Terra com velocidade 0,6 c. E essa espaçonave recebe os sinais e retransmite de volta. Posso imaginar, por exemplo, que tem um espelho na espaçonave e as ondas eletromagnéticas são refletidas no espelho e voltam para a Terra, tá? E aí, eu quero saber nessa questão qual é o intervalo de tempo entre os sinais recebidos de volta pelo farol. Então, eu tenho aqui a Terra, aqui o farol. Aqui são enviados sinais. Esses sinais, bom, o farol aqui tem uma velocidade v, né, que é 0,6 c. E aí, o farol, a nave, vai receber esses sinais, retransmitir esses sinais para a Terra, e eu quero saber qual é o intervalo de tempo entre dois sinais recebidos pelo farol aqui na Terra depois que eles são retransmitidos pela nave espacial, tá? Então, o que a gente precisa usar para resolver esse problema é a mudança que acontece na frequência da luz por causa do efeito Doppler que modifica essa frequência por causa dessa velocidade da nave que está se afastando da fonte, e aqui depois, quando a luz é retransmitida para a Terra, que eu também tenho a Terra se afastando da fonte, então eu vou ter um efeito Doppler mudando a frequência nas duas situações, tá? Beleza. Então, vamos começar com essa primeira parte aqui. Depois a gente analisa a segunda parte e junta as duas coisas. Bom, então, como a nave se afasta da Terra, a frequência F' recebida pela nave é igual à frequência enviada pela Terra a frequência do sinal enviado, né? Vezes um fator que é c menos a velocidade da nave dividido por c mais v. Tá? Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque esse fator aqui, ele se modifica se a fonte está se aproximando ou se afastando do observador. Então, quando a fonte está se afastando, a gente lembra que acontece o que a gente chama de redshift, os comprimentos de onda aumentam e, portanto, as frequências diminuem. E por isso a gente tem esse menos aqui em cima e o mais embaixo. Então, a gente pode sempre usar essa relação para saber qual que é a fórmula para frequência que a gente vai usar. Se é essa ou se é com o numerador e o denominador trocados. Tá? Ok. Então, isso aqui vai me dar a frequência da radiação como percebida pela nave quando essa radiação chega. Agora, quando a luz é retransmitida, a gente tem um novo deslocamento Doppler. Então, a frequência F2', que é a frequência recebida na Terra depois que a luz é retransmitida, é igual a F' raiz de C menos V
sobre C mais V. Então, no final das contas, a relação entre a frequência percebida no farol da luz retransmitida pela nave e a frequência original é F duas linhas igual a F vezes C menos V, uma raiz vai multiplicar a outra raiz, então as raízes vão sumir. E agora a gente precisa só saber quem é essa frequência aqui, tá? Então a frequência é um número de pulsos dividido pelo intervalo de tempo gasto para enviar esse número de pulsos. Então, o enunciado do exercício, se a gente voltar lá, diz que a gente tem um sinal luminoso a cada 2 segundos, né? Então, a frequência aqui é 1 dividido por 2, que é meio. Então, F duas linhas é igual a meio vezes C menos 0,6C, 6 mais 0, C mais 0,6C, que é igual a meio, 0,4 dividido por 1,6, que é igual a 1/8. Então, a frequência da luz recebida pelo farol, quando ela é retransmitida pela nave, é 1/8, que significa um pulso a cada 8 segundos.